faz com a informação ou diante dessa possibilidade de acesso é outra. Mas me parece que na questão da lei brasileira, que ainda está para ser, vamos dizer assim, definida, o acesso por si só já teria uma característica de ilegalidade, não é isso? Tem, especialmente quando é o meio para consumar um outro crime, quando é o meio para se atingir uma determinada conduta. Quando ele não é usado para um outro fim, há uma série de dificuldades. Por exemplo, a nossa lei atual define a figura do furto. Muita gente acha que você hackear é você furtar. Só que qual é a definição do furto? É tirar alguma coisa de alguém, subtrair algo da posse de outro alguém. Quando você hackeia, você entra de repente num site, você não está tirando nada de ninguém. Quem estava usando o site continua a acessar. Então não pode usar o furto porque não se aplica. Apropriação indébita, vamos tentar usar a apropriação indébita? Não dá, porque quem se apropria se torna dono. Quem hackeia não está se tornando dono, está se tornando um usuário. Então apropriação indébita também não dá. Crime de dano, se o hacker entrou e não cometeu nenhum dano, não existe crime de dano. Então a gente tem uma falta hoje de uma figura criminal que se adeque exatamente ao hacker do bem, o hacker que entra sem quebrar nada. Augusto, você acredita que se realmente for uma lei desse estilo, que a invasão por si só já tem uma característica de ilegalidade, você acha que os hackers do bem vão ficar mais preocupados ou eles vão continuar a atuação normalmente? O que você acha? Vai continuar a atuação, desde que a empresa contrate, entendeu? E haja uns termos para que a empresa não venha depois a reclamar que o hacker causou dano mesmo, né? Então, tudo tem que ser feito com contrato. Ou seja, então esse hacker do bem, ele tem um negócio ali, né? Ele tem, ele tem um contrato com a empresa, por exemplo, TV Universidade. Vocês pedem para o hacker fazer um contrato para ver se o sistema, se o site de vocês está vulnerável ou não, né? Para o hacker. Eu vou seja um termo para ele. Essa visão de negócio eu vou remeter ali ao Rodrigo, vou perguntar o seguinte, Rodrigo, é muito dinheiro que gira por conta disso, não? Sim, inclusive tanto que hoje em dia os principais alvos, por exemplo, que há necessidade de segurança de informação são bancos, ou seja, na verdade hoje em dia um banco de dados, que onde é que está armazenado lá o saldo, o extrato de cada conta, é um bit, um único dado armazenado no computador. Caso aquele dado seja alterado, pode representar quantias enormes a serem alteradas, desviadas para uma determinada conta. Companhias telefônicas também têm grandes problemas com relação à fraude, onde é que é importante levantar a segurança. E talvez o principal problema hoje em dia com questão hacker, principalmente essa questão de hackers do bem, é a questão da ética, que até antecede a questão legislativa, né? Que é importante para a empresa, as organizações se resguardarem com relação à ética, certo? Desde o funcionário contratado até para um terceiro que venha se contratar, como você trataria nessa questão da ética como um todo? Quanto a isso de ética, e até engraçado que o Gilberto falou que nos Estados Unidos você pune o cara que invade, né? Agora, o FBI criou aquele Carnivore, né? Que eu acho que é um vírus, né? Que eles dizem que mastiga a internet inteira. Não, desculpa, não é um vírus. É um sniffer. É um sniffer, justamente. E tem um Altivore também. É um sniffer. Ele monitora. Ele monitora o Carnivore e fizeram Altivore também para Linux. Então, aí eles dizem que mastiga a internet inteira e só pega as informações necessárias, né? Agora, os pacotes, com isso, e-mails. Eles, na verdade, isso já foi várias vezes denunciado e tentou se abrir processo até. Vários usuários falando que eles entravam na privacidade deles, quer dizer, eles dizem que procuram palavras-chave em e-mail, em comunicação via chat, via isso aqui, tudo que você faz na internet, esses caras, eles mastigam, né? Eles não abocanham nada. Agora, eles falam, a gente procura palavra-chave Osama Bin Laden, bomba atômica. Agora, você está invadindo a privacidade da pessoa, você está varrendo tudo que ela faz na internet, né, e escolhendo o que é legal para você pegar ou não. Nós vamos, no próximo bloco, continuar essa discussão e depois vamos descobrir aí se continuamos pagando nossas contas pela internet. Voltamos já já. De
Diálogos da Universidade retorna com o seu terceiro bloco, discutindo a questão dos hackers. E nós vamos trabalhar agora com o nosso amigo Rodrigo, que vai situar para a gente um pouquinho da história do spam. Né? Spam, né? Tem uma história engraçada, que a origem dessa palavra, né, vem exatamente daquele grupo de comédia do Monty Python, que eles simplesmente tinham um quadro, uma sketch que de repente entrava alguém e ficava spam, spam, spam. E não era como se fosse uma coisa não solicitada, né? E de repente entrava novamente spam, spam, spam. E a partir desse quadro, né, se situou a questão do e-mail a ser enviado sem a devida autorização. Aquele e-mail, as centenas, às vezes milhares de e-mails que você recebe diariamente, só com propaganda não solicitada, vendendo objetos mais absurdos e todos os produtos existentes no mundo. Porque isso é uma questão interessante. Quer dizer, a questão do spam do e-mail não autorizado. Então, como é que você vai conseguir uma autorização? Você manda um e-mail primeiro perguntando se vai autorizar para poder mandar um e-mail de propaganda? Quer dizer, aí tem a questão legal e eu vou no Gilberto aqui para nos ajudar nisso. Situa para a gente essa questão legal com relação ao spam, Gilberto. Olha, a gente já tem lei com relação ao spam. Tem, em verdade, outros projetos de lei mais específicos, mas o Código do Consumidor já é suficiente. Ele tem um artigo 36, que diz que quando você abre um cadastro sobre alguém, é um banco de dados, na verdade, sobre um consumidor, né? E você tem que informar que abriu aquele cadastro. Então, se você está recebendo uma mala direta por via eletrônica, sem que você nunca, jamais tivesse tido qualquer relação com aquela empresa que está mandando, né? Ela devia antes ter te avisado que estava abrindo aquele cadastro, para você ter o direito de dizer, não quero, acaba com esse cadastro, ou o cadastro está errado e tudo mais. É um direito do cidadão e é um direito do consumidor. Então, quem está nessa situação de receber um spam, tem o direito como consumidor de dizer, cadê a minha autorização? Tá? E se continuar a receber spam e isso causar um dano, tem todo o direito de ir à justiça e pedir uma indenização. Aliás, tem casos já na justiça sobre isso. É interessante, eu me lembro uma vez que eu recebi um spam e retornei um e-mail dizendo, olha, não quero mais receber mensagem. Aí fui embora. No outro dia, quando eu voltei no trabalho, a minha caixa postal... Na verdade, você fez um processo, Ricardo, que as pessoas não devem fazer. Que ao você reclamar que você não deseja receber aquele e-mail, na verdade você confirmou, eu existo. A partir desse momento você não é só um e-mail, como um e-mail que responde. Eles mandaram muitos em cópias, né? Milhares. Mas uma juíza deu ganho de causa ao remetente dos e-mails, porque ele estava se identificando nesses e-mails e não tinha nenhum conteúdo que pudesse agredir a integridade, entendeu? Não tinha conteúdo pornográfico, não tinha nada, apenas uma oferta de um produto. Então, acho que a lei contra o spam eu acho um pouco arbitrária, né? Eu acho que não é por aí. Eu recebo um e-mail com certa regularidade de um grande magazine. É lógico que quando eu me cadastrei, eu autorizei. Eu presto atenção naqueles e-mails, porque costumam vir. Claro. É lógico que volta e meia eu recebo aqueles hi, I am fulana. É teu dos eróticos. Deleto, porque recebe-se conteúdos eróticos. Mas existe o spam, que nem existe o hacker do bem e o hacker do mal, existe o spam do bem e o spam do mal. Já está provado que a internet não se sustenta economicamente sem o comércio eletrônico. Como a propaganda é a alma do negócio, o spam é fundamental, o spam do bem. O spam do bem é aquele que você entrou no site e ticou ali a opção quero receber, autorizo receber informações desse site sobre esse tipo de produto. Então, quem coletou todas essas autorizações tem mais que mandar spam do bem. Isso é fundamental, faz essa diferença. Na verdade, assim, isso quando você clica, você seleciona, olha, eu quero receber informação sua, é uma coisa legal para os dois lados, né? Você porque você quis receber aquela informação e a empresa porque ela está te dando aquilo. Agora, muitas empresas são meio obscuras na parte de política e privacidade dela e vendem essas informações, quer dizer, quero receber e-mail de parceiros do seu site. Aí você clica, quero receber. E daqui a pouco você está recebendo ganho, uma viagem para o Havaí. É a questão parecida da mala direta. Exatamente. Eu me lembro, eu me cadastrei uma vez numa empresa, numa concessionária, e apenas aquele local tinha aquele meu endereço, porque eu estava até me mudando. E depois eu recebi um caminhão de propagandas em cima daquele nome, que inclusive meu nome estava cadastrado com erro. Então eu sabia que era dali, né? Isso é o spam do mal, né? Pois é. Eu recebo diariamente o spam da e-mails clientela, maçantes do exterior.
E eu não faço, eu não brigo. Eu chego e deleto normalmente. Ganha diploma de graça, essas coisas, né? Tudo, até conteúdo pornográfico. Mas assim, é legal também falar que... Vírus também. Spam, na verdade, né, assim, como a gente estava conversando aqui, é todo e-mail em massa não solicitado. Então, quando você recebe, salve a Daniele que está com câncer e tem 2 anos, isso é um spam. Sim. Né? Você não sabe que é a Daniele... Beneficente. E é legal também você fazer o seguinte teste, você ligar para a Daniele, ela não existe geralmente, né? Então, quando você recebe esse tipo de coisa, ocorrente, mesmo piada, se você não pediu aquilo, você não conhece a pessoa, isso é um spam. Ele é ofensivo, inclusive, né? Porque ele tem o intuito de lesar você. Muitas vezes sim. Isso é fraude, né? O spam é um meio de fazer uma fraude, na verdade é uma fraude. É verdade. E as pessoas replicam isso sem a mínima, muitas vezes sem ter noção, que as pessoas passam de corrente na internet. O spam é mal usado, a verdade é essa. A Ele é mal internet, utilizado. na verdade, a minha visão é que a internet, ela potencializa, ela é uma ferramenta, uma grande ferramenta de comunicação e potencializa uma série de coisas. Potencializa casamento, potencializa a sexualidade, potencializa o comércio, potencializa certos tipos de crime, como também potencializa um comércio legalizado. Um uso do serviço bancário, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, como é que fica essa questão, a módulo, quer dizer, quem são seus maiores clientes? São as empresas de que da área financeira? Que realmente envolve, que são um nicho de mercado que realmente onde é que a informação se traduz em dinheiro, certo? Hoje em dia o maior ativo, da maioria das empresas é a própria informação, certo? Tem a questão do ciclo de vida da informação, né? Que em determinado momento a informação pode valer muito dinheiro e posteriormente ela pode não valer nada, certo? Por isso é importante proteger essa informação durante o seu ápice, certo? Onde é que ela realmente é crítica para a empresa, uma informação de vendas, de ações, coisas do gênero, pode representar uma diferença no mercado, certo? E por isso a Módulo atua exatamente proteger não só no âmbito tecnológico, mas também com a questão da cultura humana, né? Que a gente sabe que não tem sistema que em determinado momento não tem uma interação humana. E nesse momento da interação humana pode ter uma quebra de segurança, desde o descarte da informação, onde é que você tem um determinado papel, se você não tratar como jogar no lixo discriminadamente, você pode muitas vezes estar fornecendo informação para que alguém rastreie no lixo. E numa transação eletrônica, você está fazendo uma transação eletrônica bancária, se você de alguma forma for lesado, de quem que é a responsabilidade? Gilberto? Isso, na verdade, mudou com um Código Civil novo que entrou em vigor agora recentemente. É uma lei que revoga uma anterior que foi redigida em 1896. Então, ela revoga uma lei de mais de 100 anos e as diferenças ao longo de 100 anos são muito grandes, né? Então, ela vai jogar mais na direção de que o banco é responsável, porque o banco tem que provisionar uma cota de perdas, tem que contratar seguros, tem que se proteger, porque ele tem o lucro, se ele tem o bônus, ele deve ter o ônus também. E os bancos, então, vão ter que gastar mais em consultoria de segurança da informação para produzir uma prova prévia, e mostrar que eles fizeram tudo perfeito e que, então, quem tem que pagar é o correntista ou é o assaltante, enfim, quem usou aquilo ali. Então, vai ser uma discussão que vai ser baseada em prova e essa área de segurança da informação vai ser bastante decisiva. E a prática que já se vê hoje em dia, né, por exemplo, todo o internet banking, hoje em dia já procura ter não somente a criptografia, né, que é, por exemplo, no seu navegador tem aquele cadeado embaixo que indica que toda a informação transmitida ela é criptografada, ou seja, a princípio ninguém consegue simplesmente capturar essa informação, teria que capturar e fazer um processamento enorme para poder quebrar esse segredo. E não só isso, como para evitar aquela questão que a gente citou dos cavalos de Troias, dos programas que capturam as informações nos computadores, a maioria dos internet banks já implementam teclados virtuais, que é para evitar que se capture o que a pessoa digita. É keylogger, somente no próximo bloco nós vamos começar a discussão sobre essa questão dos teclados virtuais. Diálogos da Universidade volta já já. Diálogos da Universidade retornam com seu último bloco, hoje discutindo as questões do hacker.
Nós vamos no Rodrigo, que nós estávamos conversando sobre a questão do teclado virtual, né? Aquele tecladinho que a gente entra no banco e hoje ele fica pulando, cada hora está num lugar. Por que isso? Hoje em dia esse mecanismo, né, serve exatamente para elevar o nível de segurança. A gente sabe que não existe segurança 100%, mas o importante é você, podendo melhorar, vamos melhorar. Como se faz isso? Aquele teclado que você digita com o mouse, dificulta muito que um hacker que esteja monitorando seu computador consiga capturá-lo. E além disso, uma coisa que é muito comum em informática é bem melhor você remediar, certo? Você se prevenir do que remediar, certo? E como você faz essa prevenção? É usando antivírus e talvez mais importante que só hoje em dia usar o antivírus é você atualizar ele frequentemente. Se você demorar mais de uma semana, eventualmente você pode estar correndo o risco de ser atacado por um vírus novo, recente. Eu vou pegar essa questão, vou voltar aqui no Augusto. Independente se é hacker do bem ou hacker do mal, eu prefiro ter o máximo de segurança no meu equipamento em casa. O que eu faço, Augusto? Sempre usar antivírus, tá? Firewall e atualizar constantemente. Essa questão da atualização é uma questão que não é a questão do backup, né? Que todo mundo fala. A atualização é porque todo dia tem um vírus novo para atacar. Quem é que está ganhando? Quem ganha, se é que é uma competição? O nosso especialista aqui da moda que me diz, quem é que está ganhando? Está 10-0, 1-0, 9-9? Não, o importante é marcar o placar, ser acerrado, talvez o empate seja um bom resultado. Para quem? O importante é realmente você tentar correr atrás, certo? Essa questão de que nem backup, ninguém faz, não tem que cair por água abaixo, certo? Você tem que realmente fazer backup, você tem que realmente se preocupar. Hoje em dia, encontra-se, por exemplo, dentro do meu equipamento tem uma série de fotos pessoais que eu guardo. Imagine se esse meu equipamento caísse em mãos erradas, para o meu notebook, alguém roubasse. Depende das fotos, Rodrigo. Certo. Não vamos entrar em detalhes. Mas, no caso, por exemplo, é importante, eventualmente, eu tenho já um equipamento, tenho alguma informação sensível no meu equipamento pessoal, eu posso criptografar essas informações. É uma questão técnica complicada. Nem tanto. Hoje em dia a questão é facilitar a visão do usuário. Por isso hoje em dia existem sistemas que permitem você guardar as informações de um modo mais seguro. Existem programas firewall pessoal, né, que permite como se fosse uma porta de fogo, né, que impede que qualquer um da internet acesse o seu computador indiscriminadamente. E essa questão, quer dizer, do usuário comum, eu imagino que na grande maioria que ele sempre tem muita preocupação, mas ele não quer perder muito tempo tomando as ações devidas. Né? É isso mesmo, Nino? Como é que você acha que está essa cultura aí? O pessoal realmente reconhece, já existe uma cultura de segurança, nas empresas sem dúvida, mas e no usuário comum em casa, no trabalho? Eu acho que o usuário comum hoje em dia, ele tem, no mínimo, é quase que igual ter o Word, né, assim, uma coisa que todo mundo tem, é ter um antivírus, né, como eles falaram. E essas coisas, a gente fazer backup, a gente fazer antivírus, está tão barato hoje em dia e tão fácil de usar, né, mesmo para perder tempo, esses antivírus mais comuns, né, você pode baixar pela internet, você paga pouco, então você compra em qualquer loja, ele faz essa atualização que eles estão reforçando automaticamente, sem você nem se preocupar, nem lembrar que o troço existe, né? E essa aparelhagem de fazer backup, por exemplo, gravador de CD, para você gravar o teu disco de CD, está muito barato hoje em dia isso, né? Então, é muito fácil de se usar. Então, esse usuário final, ele está não só familiarizado, como é comum já para ele, assim, usar pelo menos o antivírus. O firewall, eu até, assim, sou um pouco, na verdade, contra a princípio, porque mesmo sendo um usuário um pouco mais experiente, eu sinto dificuldade de usar. Né? Você instala aquilo, poucas empresas te explicam como é que aquele troço funciona. Eu não sou técnico como eles dois, não sou fera informático como eles dois. Né? Então toda hora vem aquela janelinha. Tem alguém entrando no seu computador, a porta está aberta e eu não entendo o que quer dizer isso. Né? Aí eu clico sim ou não aleatoriamente, eu fecho o olho e escolho o que eu vou clicar na hora. Né? É isso? É por aí. Tem muitos usuários que se enrolam com o firewall. E qual a intenção do hacker invadir? Existe uma coisa muito... Hoje existe um projeto de grid, que é um projeto de computação paralela colaborativa. Quer dizer, você disponibiliza a sua máquina em casa para que algum projeto utilize o poder de processamento da sua máquina. Inclusive, projetos na linha do projeto Genoma, que precisam de muito poder de processamento, são projetos que podem utilizar desse tipo. Você se cadastra, você baixa na sua máquina um software adequado que permite que a sua máquina seja utilizada.
Agora, quando não permite, por que um hacker pode invadir minha casa, quer dizer, o meu computador? Qual a intenção dele na sua maioria das vezes? Às vezes traça até o seu perfil, né? Saber o que você faz, por curiosidade também. Pegar arquivos do Word, arquivos de trabalho, e procura saber qual é o seu dia a dia. Às vezes até por uma curiosidade, né? A questão do voyeur. Mas aí exatamente, a questão do voyeur. isso aí, como Exatamente. que eu encaro isso na questão legal? Esse é um bom ponto. Até aqui a gente falou só sobre crimes na Isso. parte legal, né? Tem um outro lado que não é cadeia, é a parte de dinheiro, de indenização. Acabou de acontecer, por exemplo, ou na verdade aconteceu há mais tempo, um caso que ainda está, na verdade, na justiça, de uma empresa de recursos humanos que foi no site da outra, pegou todo o material de informação, todo o conteúdo e se apropriou, levou para o site dela e disse, não, aquilo tudo era público, dados são públicos, estão na internet, é uma rede aberta e tudo mais, né? Possivelmente, ninguém vai para a cadeia ali, o dono da empresa não vai para a cadeia, não é um caso de crime, pelo menos com a legislação que a gente tem. Mas ela vai ter que pagar uma indenização, porque não houve a tal da autorização. Então, eu volto a bater na tecla de que o usuário comum, o cidadão comum, o internauta comum, tem que estar ligado, mesmo se não for um advogado, né, na questão da autorização. Tem autorização para copiar, baixar uma música da internet, tem uma autorização para pegar uma informação, tem uma autorização para entrar no site de alguém. Essa é a questão fundamental. Porque esse é outro ponto, né? Às vezes nós também, a pessoa pode reclamar, mas ela vai, baixa uma música, utiliza, o software pode não estar legalizado, porque tem toda essa questão que está girando em torno dos valores aí que estão girando na internet. E as empresas de segurança, elas têm muito trabalho, na verdade, com que tipo de hacker? Tem, na verdade, com a questão principal, tem a questão do hacker, aquela estigma de vir só de fora, mas hoje em dia, conforme o Nilo próprio citou, a maioria, você está realmente dormindo com o inimigo, onde é que você tem funcionários insatisfeitos, tem terceiros que você não sabe qual a origem daqueles terceiros. Hoje em dia é difícil você ter uma empresa que só tenha funcionários próprios da empresa, certo? E como você tem um problema que você tem que, ao mesmo tempo, fornecer informação para essas pessoas trabalharem, você tem que resguardar a informação do ponto de vista da empresa. Por isso, o principal problema é você realmente restringir o acesso somente para o que deve ser permitido e restringir ao mínimo. Você tomando uma atitude realmente precavida, certo? Passa a ser, então, uma questão realmente de política de segurança. Política de segurança. Tanto, que uma vai... política de segurança individual, você tem o seu antivírus, um firewall ou não, e a empresa também tem uma política de segurança. No Brasil, essa cultura de segurança, de 0 a 10, qual a nota que você dá? Ultimamente, eu não sei precisar, seria em torno de 7, mas o que é mais importante é que hoje em dia... surpresa para mim. Eu acho que hoje em dia a cultura da internet, até mesmo como todo brasileiro... Tem mais a cultura do medo, você não acha, não? Mais é do medo do que realmente da ação de segurança. Eu acho que todo mundo fica muito assustado com as histórias, né, que acontecem, né? Fulaninho invadiu a Casa Branca, o Pentágono, tentaram no meu computador e roubaram coisa de cartão de crédito. Então, assim, o medo acaba gerando esse bando de precauções, né? Quer dizer, você tem medo de ir na rua para ser assaltado, então você não sai na rua, né? Tem esse tipo de pessoa que faz assim. Então é a mesma coisa. Isso que ele falou, por exemplo, de você restringir, né, hierarquizar as informações, quer dizer, um estagiário não vai poder saber de informação com o diretor. Isso no Brasil, em intranet, por exemplo, quer dizer que é aquele, como se fosse um site que fica dentro da empresa para gerir as informações da empresa, isso não existe em absoluto, né? Quer dizer, essas informações estão disponíveis para os funcionários. O funcionário de primeiro escalão até o funcionário assim, mais alto da empresa pode ser as mesmas informações, quer dizer, não tem esse tipo de cultura. Pouco se sabe, na verdade, ele trabalha com isso, quer dizer assim, as empresas, os clientes dele não devem nem ter noção que esse tipo de coisa é possível mesmo de ser feita, né? É importante classificar a informação, né? Existe um trabalho a ser feito de classificar. E só voltando à questão com a segurança, bem, a gente já tem uma experiência, infelizmente, né, com relação até à própria violência urbana que existe no mundo real, que automaticamente você importa ele para o mundo virtual, certo? É verdade. Você tem medo de trombadinhas. É verdade. Eu gostaria de falar que a maior parte das invasões domésticas é por culpa do próprio usuário. Ele, na curiosidade de rodar um programa de hacker, ele, pela falta de conhecimento técnico, ele vai e roda o servidor. E isso já torna a máquina dele vulnerável.
e as pessoas invadem. É uma guerra assim, não tem controle, entendeu? Porque o próprio usuário infecta a máquina. Ele não tem conhecimento. Seria malandro tentando dar a volta. É o em cima lamer, de o famoso malandro, lamer, né? Que as pessoas chamam, né? É a pessoa que não tem conhecimento de informática, de segurança. Quer dizer, então a questão passa a ser uma questão de que as próprias pessoas permitem ou facilitam uma possibilidade de invasão a partir do uso realmente inadequado de softwares ou de eu recebi um outros ping aplicativos. Exato, desculpa. Eu recebi ping de lá de fora, dos Estados Unidos, de um hacker, porque quando ele me deu ping, eu rastrei o IP dele, vi que a máquina dele estava infectada. Ele te pingou, quer dizer, ele estava vendo se a máquina dele, você exatamente. Aí eu dei um ping nele, vi que a máquina dele estava vulnerável, entrei na máquina dele, vi no diretório dele várias ferramentas de ataque, hackers. Inclusive, peguei documentos e vi que e-mails e ele conversando com um amigo dele dizendo que estava detonando, acabando com as máquinas. Simplesmente eu deletei a máquina dele online e capturei as ferramentas dele. Que fria que ele entrou, hein? Que fria. É menos um para causar um estrago. Eu quero agradecer a presença de nossos convidados. Estamos certos que conseguimos, se não dar uma luz, esse é um assunto que, na verdade, não é uma questão de dar ou não dar luz, é uma questão de simplesmente popularizar um pouco mais a compreensão do conceito do que é hacker, a importância da cultura de segurança. Eu estou certo que todos vocês puderam contribuir com brilhantismos. Diálogos da Universidade agradece a audiência de todos. Chegamos ao final de mais um Diálogos na Universidade. Se você quiser mandar alguma sugestão para o nosso programa ou entrar em contato com os nossos convidados, é só enviar um e-mail para a TV universidadeconc@universidadecomc.edu. Até o próximo Diálogos na Universidade. Tchau!